Olá a todos, tudo bem? Depois de uma longa pausa, nós estamos retomando aqui o podcast conversando sobre ciência. Hoje um tema bastante especial, muito comentado nos últimos tempos. Estou trazendo aqui a especialista Lívia da Silva Freitas para conversar com a gente hoje. Lívia é uma grande amiga, parceira de trabalho também. Seja muito bem-vinda, Lívia, ao nosso podcast. Obrigada, Flávio. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto, principalmente, que é uma das minhas paixões, né? Então, é um prazer mesmo ser uma das primeiras, né, nessa grande retomada aí do Conversando sobre Ciência. Ah, perfeito. É um prazer, o prazer é meu, né? Espero que a gente possa ter esse e outros encontros também, trazer outros assuntos, né? Trazer podcast com mais pessoas, né, Lívia, também para a gente debater, trazer aí outros temas, ou inserir o próprio tema dos animais peçonhentos dentro de um outro contexto, né? Hoje a gente vai falar de animais peçonhentos, mas em vários contextos já, né? Eu conversei antes com a Lívia, falei um pouquinho para ela qual era o nosso objetivo aqui, então vamos trazer a temática dos animais peçonhentos, não, mas propriamente dito na questão dos animais, o que fazer, por exemplo, diante de um acidente ou não. Esse não é o objetivo nesse podcast, né? Mas a gente pode fazer um outro sobre isso. Sei que a Lívia tem aí, né? Lívia é uma trajetória de curso de capacitação. Se você quiser também, em algum momento, falar, fica bastante à vontade para a gente, né? Conversar um pouco sobre isso. Mas, né, para o pessoal te conhecer melhor, né, nos canais que a gente está usando para o podcast, queria que tu se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória, de como os animais peçonhentos entraram na tua vida, né, e perspectivas que tu tem aí nesse campo. Bom, eu costumo dizer que a minha jornada é um pouco eclética, né? Porque eu já trabalhei com muitas coisas. Claro, isso é um fator bem positivo para a minha carreira, né? Porque eu consigo fazer várias coisas, trabalhar com vários assuntos diferentes. Mas, assim, eu sou toxicologista ambiental, sou mestre em ciências da saúde e atualmente estou terminando aí, estou na reta final do doutorado em ciências da saúde também. Já trabalhei com ecotoxicologia aquática, ecotox terrestre e também microbiologia. Mas eu acho que eu caí nesse assunto um pouco de paraquedas, né? Porque quando eu estava finalizando lá o meu mestrado, a minha ideia era fazer o doutorado fora do país, né? Então, sentei lá para conversar com o coordenador do curso, né, doutor Flávio, que na época também era meu co-orientador, e, enfim, para decidir algumas coisas burocráticas, né? Enfim, expor um pouco da ideia que eu tinha. E ele veio com essa nova linha de pesquisa. E que, na verdade, até já tinha uma pessoa inscrita, né, para fazer o doutorado. E essa pessoa acabou passando em outra seleção, em outra cidade. E eu, claro que peguei essa ideia para mim, né? Então, acho que foi uma grande sacada. Foi muito interessante, foi muito bom. E aí, no início, assim, a gente começa um pouco devagar, né? Porque é um pouco diferente de tudo que a gente vem trabalhando. E eu acho que a grande descoberta mesmo do assunto e tudo que vem junto foi na minha ida lá para o Butantan, né? Então, foi ali que eu me apaixonei por tudo. Eu fiz um estágio no Butantan. Então, fui para trabalhar com uma professora lá, que era especialista em reprodução e comportamento. Então, ali eu já perdi um pouco o medo também, né? Porque, óbvio que a gente tem medo, né? Fala de serpente, óbvio que a gente vai ter medo, a gente não sabe como agir. E eu acho que isso faz parte da maioria da população, né? Então, ali é que me despertou essa vontade e essa paixão mesmo sobre os animais peçonhentos, e aí, claro, né, aí a gente vem agregando outras coisas, né, a gente vai fazendo as pesquisas, a gente vai entendendo como as coisas funcionam, a gente vem e trabalha junto com a questão da saúde, né, que é muito importante, não só com a parte dos animais. Então, acho que foi assim que eu cheguei nesse assunto, né, e que bom que a aluna desistiu, que eu consegui pegar essa vaga para mim. Boa. Lívia comentou agora com a gente a questão da saúde, a gente que vai trabalhar um pouco mais
mais sobre isso, né? A Lívia, que tem uma trajetória na área da saúde, e falou também na questão das serpentes, né? A experiência que ela teve nas serpentes. Mas eu sei, Lívia, que as serpentes não são os únicos animais peçonhentos, né? Quando se fala de animais peçonhentos, que grupos a gente tem que ter aí atenção que são considerados animais peçonhentos e que podem trazer algum prejuízo para a saúde das pessoas? Então, a gente tem inúmeros animais peçonhentos, né? Quem acha que é só serpente está bem enganado, porque a gente tem até animais aquáticos que são peçonhentos, né? A água-viva, por exemplo, é um animal peçonhento. Mas, assim, sempre que a gente fala de animal peçonhento, a gente vai lembrar das serpentes, que, né, enfim, é o mais falado. Mas, em contrapartida, a gente tem aí um novo animal famoso aí na atualidade, na última década, principalmente, que são os escorpiões, né? Então, os escorpiões, eles são meio que os protagonistas da nova década, né? Então, a gente tem aí um número bem expressivo de acidentes, né, nos últimos 10 anos. Então, quando a gente fala de animal peçonhento, hoje, os que mais causam acidentes são os escorpiões, com mais de 50%, né, de acidentes, mas, claro, a gente também tem as aranhas, que vem aí com um número bem expressivo de acidentes, porque a gente tem uma infinidade de espécies de aranha, né, então a gente também tem as serpentes, que a gente já falou anteriormente, a gente tem as abelhas também, que junto ali com os escorpiões a gente tem observado aí, desde 2010, um crescimento, né, então quando a gente fala aí dos mais famosos, né? Sim. E que, na verdade, os que têm mais impacto na saúde são aí as aranhas, as serpentes, os escorpiões, as lagartas também, né? Elas vêm aí com uma certa importância, mas o que a gente tem que ter mais preocupação agora, nesse momento, com certeza, são os escorpiões. E os escorpiões, na verdade, coabitam nossas cidades, o ambiente urbano, né? Está muito próximo da nossa realidade, né, Lívia? E na verdade, cada vez mais vai estar, né? Porque é o que eu penso, assim, claro, quando a gente fala de serpentes é um pouco diferente, né? Porque a gente aí tem que ter um uso de solo diferente, a gente tem que avançar mais para o habitat delas, né? E é completamente o inverso com os escorpiões, né? Eles é que estão vindo mais para cá, né? Pra gente. Atraídos, né? Claro que tem essa questão, né, da ampliação das áreas urbanas, claro, mas também tem essa invasão pelos nossos hábitos, né? Então, quando a gente tem aí um acúmulo de lixo, quando a gente tem um saneamento mais precário na nossa região, então isso tudo vai acabar influenciando para essa expansão com os escorpiões, né? Não, perfeito. E, Lívia, tu falou aí do escorpião nessa última década, também comentou sobre outros animais peçonhentos, né, serpentes, as abelhas e outros, até animais aquáticos, né, e dá para a gente ter uma dimensão de que isso é um problema sério de saúde, mas quando a gente olha, por exemplo, num contexto mais amplo de saúde, né, talvez aí até no caso das escolas médicas, das disciplinas das escolas médicas, a própria experiência dos profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas e por aí vai, a linha, né, a temática de animais peçonhentos, ela não é muito comentada, né, fica um pouco a desejar aí, talvez, de uma maneira geral, nos cursos de saúde, né, assim, então, acaba sendo um pouco subestimado, né, então, por que tu acha, tu acredita que esse tema é subestimado, por exemplo, quando a gente considera outros fatores de risco também para adoecimento, né? Que tem campanhas muito mais intensas, né? Por exemplo, até outros vetores, né? Animais vetores, as zoonoses, que têm campanhas mais intensas ainda abaixo do que deveria ter, mas tem algum tipo de campanha e a gente não vê na TV, a gente não... a gente vê até reportagens, né? Mas a gente não vê campanhas públicas de conscientização do que fazer, e isso falando do lado da população e falando também dos profissionais de saúde, né? Então, a que tu acredita e tu acredita essa pouca inserção da temática dos animais peçonhentos na saúde? Eu acho que isso é uma coisa mais aqui pra gente no Brasil, né? Porque quando a gente
sai um pouco para fora, né? Quando a gente vai aí para outros lugares do mundo, só para falar aqui uma questão básica, né? A Organização Mundial da Saúde, ela classificou os acidentes com serpentes como uma doença tropical negligenciada, né? Então, mundialmente, ela é conhecida por ser uma doença que é associada a vulnerabilidades, né? Então, moradias precárias, acesso à saúde, saneamento. Então, é uma doença que é muito classificada como se fosse da pobreza, né? Claro, isso a gente está falando a nível mundial, né? Então, quando a gente chega aqui no Brasil, é outra coisa totalmente diferente. Claro que, ao meu ver, né, como cientista, como pesquisadora, principalmente nessa área, eu acho que a gente está um pouquinho mais avançado na vigilância, né? Então, a gente ampliou aí o que era para ser só serpente. Claro que continua os acidentes com serpente, né, as picadas de serpente, elas continuam sendo uma doença tropical negligenciada. Mas aqui no Brasil a gente tem um sistema, né, de notificação compulsória que vai notificar aí todos aqueles animais que a gente estava falando no início, né? Então, vai notificar escorpiões, vai notificar serpentes, vai notificar tudo. Só que eu acho que aqui no Brasil, o que acontece? Eu acho que, como a maioria dos casos que a gente tem são leves e tem tratamento, né? Porque o SUS é o único país, o tratamento aqui no Brasil ele é gratuito, né? Então o SUS consegue disponibilizar aí o soro sem custo nenhum. Então eu acho que a gente tem um olhar um pouquinho diferente, principalmente na parte ali, né, das escolas de medicina, enfermagem, por exemplo, porque é fácil de resolver, né? Então, se tem um atendimento fácil, rápido ali, é muito fácil de resolver. Então, eu acho que por isso que a gente não tem muito esse olhar, assim, como a gente tem com outras doenças, né? Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem um número muito baixo de óbitos, né? Então, eu acho que isso pode ser um fator aí de ser um pouco mais subestimado, né? Entendi. Lívia, a gente conversou agora um pouco sobre saúde, eu vou voltar mais adiante também sobre saúde, mas eu quero falar de um tema que parece ser um tema central dentro da tua pesquisa e um tema muito em expansão, né, que são as questões climáticas, né? Hoje se fala muito nas mudanças climáticas, nos eventos extremos, né? O Brasil tem aí experienciado eventos extremos, né? Enfim, dos mais diferentes, né? E, assim, é um tópico que chegou para ficar, né? Então, a gente, claro, tem medidas que a gente pode mitigar, né? Minimizar os impactos das mudanças climáticas, mas ela está aí, né? As mudanças, elas estão aí, e a gente vai ter que lidar com o mundo com esse clima em mudança, né? Especificamente sobre os animais peçonhentos, que é uma área que tu estuda, né? Que tu tem aí a expertise. De que forma essas mudanças climáticas elas podem alterar a distribuição dos animais? E eu já vou fazer uma segunda pergunta. Existem diferenças entre serpentes e escorpiões, por exemplo, né, que são os mais comentados nessa questão do clima e serpentes, ou o padrão é o mesmo, Olivia? Então, eu acho que as mudanças climáticas realmente, como tu falou, veio para ficar. E principalmente nesse grupo, né, de animais, isso vai ser como se fosse um gatilho, né? Porque o que acontece? Os animais peçonhentos, eles são ectotérmicos, então eles não são que nem a gente. Independente da temperatura lá na rua, o nosso organismo tá ali, né? Agora, das serpentes, por exemplo, dos escorpiões, isso não acontece, né? Então, eles precisam ali do sol para se aquecer, ou eles precisam de um ambiente que tenha sombra para poder se resfriar. Então, quando a gente fala de um aumento de temperatura, aí a gente tem uma aceleração no metabolismo, né? Então, por exemplo, serpentes vão ficar mais ativas, os escorpiões, eles também ficam mais ativos, né? Então, eles têm um tempo maior ali que eles ficam no solo, né? Eles se escondem menos. Por exemplo, quando chove, não, eles se escondem, né? Porque eles procuram um lugar mais seco. Mas quando tá muito calor, aquele metabolismo ali tá acontecendo, né? Ele tá acelerado. Então, as serpentes, elas vão buscar mais alimento. Então, quando tá mais frio, o que acontece? Principalmente com as serpentes, né? Isso eu aprendi muito lá no Butantan, né?
elas vão sair mais para buscar alimento. Então, tudo fica mais propício para que elas saiam mais, né? E aí, os acidentes, eles vão acontecer. Então, eu acho que as mudanças climáticas, elas vêm para potencializar em alguns casos, né? Quando a gente fala de aumento de temperatura, aí ela vem para potencializar. Quando a gente fala de eventos extremos, né, que tu falou anteriormente, aí a gente tem uma outra configuração, né? Quando teve as enchentes aqui em Rio Grande, né, o que aconteceu? Desceu toda a água lá de Porto Alegre, né? Uhum. E aí acabou alagando praticamente a cidade inteira, e aí acabou trazendo esses animais também, né? Uhum. Então a gente teve muitas serpentes, muitos acidentes com serpentes aqui em Rio Grande, né? E aí o que acontece, né? Elas acabam perdendo ali aquele local onde elas estavam, né? Acabam perdendo ali os seus ninhos e o lugar onde elas ficam, e aí elas procuram um lugar seco. E aí é que vem o grande problema, né? Então, vem procurar um lugar seco. O lugar seco, se elas já mudaram de lugar, vai ser praticamente a zona urbana, né? O que aconteceu aqui. No caso dos escorpiões, aí já é um pouco diferente, né? Os escorpiões, eles têm algumas estruturas no seu corpo que eles conseguem fechar. E aí eles conseguem ficar até 40 dias imóveis. Então, assim, aconteceu a enchente ou aconteceu um evento, até um calor, né, um aumento de temperatura, uma onda de calor, eles conseguem simplesmente ficar protegidos no mesmo lugar, imóveis. Sim, interessante, né? Outra estratégia, né? Uma estratégia de sobrevivência, né? E aí, o que acontece com tudo isso? Qual é o grande problema, né? Ao meu ver, assim, de tudo que eu venho pesquisando, né? É que eles vão se adaptando. Então, as serpentes, por exemplo, elas têm ali uma faixa de temperatura que é ideal, que é em torno de 25 a 35 graus, tá? Então, locais onde não eram tão quentes, né, que possam ficar mais quentes, né, um aumento aí de 2 ou 3 graus na temperatura, né, elas vão conseguir se adaptar, porque elas controlam ali bem aquela faixa de temperatura. Os escorpiões é a mesma coisa, né? Os escorpiões até mais, suportam até mais, né, uma temperatura bem maior. Então, eu acho que essas questões aí, elas vêm para ou mudar a distribuição, né, então, aquele local não está mais interessante para mim, que, na verdade, até a gente já tem um estudo aqui no Rio Grande do Sul que fala sobre isso, né, fala das dinâmicas ali de algumas regiões do Rio Grande do Sul, então, locais aonde... Claro, né, projeções, locais onde tem uma temperatura que não era uma temperatura tão alta, ele acaba tendo mais acidentes se aumentar, porque aí elas saem de lugares onde é praticamente insuportável, né? Porque imagina, elas não conseguem sobreviver. Isso também vai ser um problema, né? Porque existem outros estudos aí que falam que as serpentes elas vão migrar para outros lugares mais frios e que talvez espécies até desapareçam, né? Então a gente vai ter aí um grande problema em relação com as mudanças climáticas e principalmente o aumento de temperatura, né? Então, o aumento de temperatura, outras variáveis também aí vão influenciar, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala muito de aquecimento global, mas, bom, no Rio Grande do Sul teve aí a experiência em 2024 que foi uma enchente sem precedentes em décadas, né? E a gente também fala, né, de outras questões, né, de, por exemplo, o aumento de temperatura em algumas regiões, queimadas, a gente tem outros problemas, né, não só o calor ali, o aumento da temperatura em si, a gente desencadeia outros problemas, né, e aí, obviamente, vai afetar os animais e, consequentemente, a gente, né? Então, isso vai acontecer de ter mais encontros aí com esses animais, né? Claro. Então, eu posso chegar à conclusão de que esse problema ambiental, ele vai virar um problema de saúde também, né? Sim. Isso faz parte, né? Isso leva, né, a um problema de saúde, porque os encontros vão ser mais frequentes, né? Os animais estão ali buscando o seu habitat, buscando um novo habitat, né? Se protegendo muitas vezes, né, Lívia? Isso é interessante, né? E outra coisa, né, é que
a gente tem uma falsa sensação de achar que, coisas que a gente internalizou lá quando criança, né? Que, a cobra é má, ela vai te picar. Na verdade, esses animais, eles só estão tentando se defender, se proteger a todo momento, né? Então, é isso, eles vão migrar para lugares onde eles consigam desempenhar todas as funções, né? Então, as serpentes vão se reproduzir, então elas precisam de um clima ideal ali para que isso aconteça, que elas consigam se alimentar. E outra coisa, né, que a gente tem que lembrar é que o aumento da temperatura, né, quando a gente tem, imagina se aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que a gente tem as estações bem definidinhas, né? Uhum. Imagina se a gente não tem mais inverno e ao invés do inverno a gente tem um outro verão, né? As serpentes, elas têm uma coisa que é muito parecida com a hibernação, né? Que eles falam, se não me engano, é estádio de dormência. Uhum. Então, elas se alimentam ali durante o verão e depois elas se recolhem, né? Uhum. Então, imagina, elas perdem essa dinâmica ali, né, da dormência. Sim. Então, vai ser um problema aí bem importante. Sim. Lívia, passando aí agora para conversar um pouco sobre as questões de saúde, né? Tu já comentou algumas coisas, mas vamos reforçar aí, né, essa temática de saúde, assim. Falou que o Sistema Único de Saúde é um sistema, né, muito eficiente na questão da distribuição, inclusive, né, dos soros e por aí vai, né? Mas no contexto populacional, existem grupos mais vulneráveis, que a gente tem que ter uma preocupação maior? Que grupos são esses? Então, claro que quando a gente fala ali de animais, né, se a gente for pegar os escorpiões, as crianças são o grupo mais vulnerável, né? Crianças e idosos, mas crianças muito mais. Por quê? Por causa da massa corporal, por causa da injeção de veneno, né? Que a gente ali naquele momento a gente não sabe o que vem, né? E eu acho até que a gente pode expandir também para serpentes, né? Porque se a gente for considerar aí a quantidade de veneno, é a mesma coisa, né? Então, as crianças, principalmente, por causa disso, assim, do sistema imunológico não tá tão fortalecido, das questões do peso, enfim. Claro, os idosos, né? Eles acabam sendo um grupo vulnerável, por quê? Porque se a gente for fazer um recorte aí dos acidentes com serpentes, né? Esses acidentes, eles são muito relacionados a acidentes de trabalho, né? Então, a gente pode relacionar aí bem com a zona rural e acidentes de trabalho. E essa parte da população ali, de 59 para cima, é uma população considerável que ainda trabalha, né? Principalmente na zona rural. Então, acaba sendo um pouco mais vulnerável, principalmente por causa da exposição, né? Porque está mais suscetível aos acidentes, né? Sim. Mas, principalmente ali, quando a gente fala, o mais sensível, principalmente, vai ser realmente as crianças, né? Beleza. Tu falaste para a gente também na questão do SUS, né? Eu já até comentei de novo, né? De como é essa distribuição. Você acredita que, imagino, né, que seja um sistema de referência, né? Quando a gente fala de acidentes com animais peçonhentos, queria saber de ti se do jeito que está, você acha que está muito bom, ou você, como pesquisadora nessa área, tem sugestões de melhora, de melhoria, seja ele na própria capacitação, ou no serviço em si, ou na distribuição, na organização, na logística? O que tu entendes do que está bom e o que está ruim dentro do que a gente tem no contexto brasileiro hoje? Olha, eu acho que o SUS é um sistema muito forte, né? Principalmente nesse quesito, pela distribuição de soro. Agora, ultimamente, eles têm batido muito na tecla da informação, né? Então, se vocês forem lá nas redes sociais do Ministério da Saúde, por exemplo, tem se falado mais, né? E eu acho que esse é o grande caminho, né? Eu acho que a gente conversar mais sobre isso. O que eu vejo, assim, em relação ao SUS com os animais peçonhentos? Eu acho que a gente precisaria
saber um pouco mais aonde buscar esse atendimento, né? Então, hoje, aqui em Rio Grande, a gente tem aí um hospital que é de referência, então, todos os acidentes são encaminhados para esse hospital, mas quando a gente estava fazendo o curso lá de capacitação, a gente foi dar uma olhada na questão do soro, se tinha soro, e num determinado momento foi nos passado que Rio Grande não tinha o soro, que o soro vinha de uma cidade mais próxima, né? Então, essa logística aí atrapalha muito. Por quê? Porque a gente sabe que a gravidade dos casos, ela vai acontecer de acordo com o tempo de atendimento, né? Uhum. Então, atendimentos que são feitos de 1 a 3 horas, eles têm uma chance de sucesso, né? Claro que a gente não reverte a ação do veneno, mas a gente cessa, né? Então, a partir do momento em que a gente aplica o veneno, o soro, desculpa, a gente cessa o avanço do veneno, né? Então, assim, eu acho que a questão principal mesmo é essa questão da logística, né? Essa descentralização, né? E eu acho que também os investimentos no CIATOX, né, nos Centros de Informação Toxicológica, acho que são bem importantes. A gente já viu aí em outros lugares, né, em outras capitais, que funciona, né, então é o atendimento ali no 0800, que o médico vai passar todas as informações do que fazer, do que não fazer, aonde ir, e eu acho que isso é um ponto muito importante, né, a gente tem informação sobre essas questões, né. E o Então, Brasil saber onde ir. Exato. O Brasil é muito grande e muito heterogêneo, né, Lívia? Então, se a gente fala de cidades com uma estrutura de saúde mais potente, mais organizada, né, mas a gente tem áreas mais precárias e, enfim, né, isso acontece muito, né? Exatamente. E quando a gente fala né, se a gente chegar um pouquinho mais para o lado ali e falar sobre os custos, né, o quanto a gente gasta aí para esse tipo de, por exemplo, se a gente não tem um soro que é aplicado nas primeiras 3 horas, a gente pode ter outros problemas, que a gente vai precisar aí de uma UTI, que a gente vai precisar de uma hospitalização aí de mais tempo. Por exemplo, quando a gente pega idosos, né, eles já têm problemas crônicos. Então, o veneno, ele vai acionar outras coisas, né? Uhum. Então, a gente vai acabar tendo que tratar outras coisas. E aí, quando a gente fala de a população do norte do país, por exemplo, né, que tem aí muitos indígenas, que tem a comunidade ali ribeirinha, né, que não tem acesso, né? Sim. Então, aí a gente vai estar falando de um risco muito maior de vida, né? Então, Bom, a gente tem chance aí de ter mais óbitos, né? Sim, claro. Bom, pegando esse gancho, né, que tu comentaste agora, essa parte da vulnerabilidade, né, da vulnerabilidade social, da vulnerabilidade socioeconômica de uma maneira geral, mais ampla, né, talvez vulnerabilidade ambiental também, existe um risco maior, existem estudos que mostram um risco maior em populações mais empobrecidas ou em populações mais vulneráveis socioeconomicamente ou com um ambiente mais vulnerável. O que se tem aí, né? Porque, enfim, como eu falei anteriormente, como a gente já comentou aqui, o Brasil é muito heterogêneo, né? Então, como ficam essas populações que estão aí, de maneira geral, vulnerabilizadas por algum contexto? Então, né, lá no início a gente estava conversando sobre isso, né, da doença da pobreza, né, e se a gente traz isso aqui para o Brasil, isso fica ainda mais escancarado, né, principalmente porque o Brasil é muito diverso, né, então, quando a gente fala ali, quando a gente pega todos os acidentes, né, com animais peçonhentos e começa a separar por regiões, a gente vê que tem inúmeras disparidades, né? Então, a gente tem muita diferença nas regiões. A gente tem aí questões socioeconômicas, a gente vai ter um maior número de pessoas pardas sofrendo mais com esses acidentes, né? Então, a gente vai ter um número aí de quase 50% de pessoas pardas, pessoas com baixa escolaridade, né? Tem muito mais.
O acesso ali, né, também é muito interessante da gente olhar, né, porque zonas rurais, normalmente elas são mais distantes da zona urbana e nem sempre tem ali uma unidade de referência, né? Vai ter um posto de saúde, às vezes a gente não sabe se vai ter atendimento, ou se é muito distante da casa da pessoa. Então, a gente vai ter, sim, um cenário totalmente desigual, dependendo da região, né? Então, quando a gente fala ali, né, de comunicação, de entendimento, a gente vai encontrar muitas pessoas que regiões ali que não descartam o lixo de forma adequada. Então, a gente vai ter ali a proliferação de outros animais, né? Então, por exemplo, ratos, baratas. E isso vai chamar serpentes, vai chamar os escorpiões, né? Então, a gente vai ter aí muito essas questões. Claro que quando a gente fala ali do norte do país, né? A gente não fala muito... Claro, a gente fala sobre pobreza também, né? Mas a gente também fala daquela interface ali da floresta, né? Então, isso também pode aí ter uma influência muito grande, né? Em relação aos acidentes. Então, a gente sabe aí que o número de acidentes é muito maior nessas regiões, né? E então a gente vai ter aí um grande marcador social, né? Outra coisa interessante que eu até dei uma pesquisada, que também fala sobre isso, né? De marcação social, né? De marcador social, é a parte do corpo que é mais atingida, por exemplo, que é os pés, são os pés, né? Então, isso demonstra o quê? Que são pessoas que circulam ou trabalham ali em ambientes que não têm proteção, né? Sim. Então, esse também aí é um marcador de vulnerabilidade, né? Isso é muito presente na área rural, né, Lívia? Mas também na área urbana, né? Na área urbana, quem não se protege acaba sofrendo, tendo mais risco, né? Claro que na zona rural aí a gente vai estar falando um pouco mais de serpentes, né? E aí na zona urbana, sim, os escorpiões com certeza, né? As havaianas ali, né? O chinelo de dedo, o pé descalço, né? Então, até tem uma coisa muito interessante, né? É que eu fui fazer um estágio também na Secretaria Estadual de Saúde aí em Maceió. E aí acabei indo visitar algumas casas, né? Junto com o pessoal da Vigilância Epidemiológica. Então, acabei indo visitar algumas casas, né? Claro, eles trabalhavam em várias frentes, né? Junto com dengue, infestação de ratos e também escorpiões, né? E aí a gente vê a dinâmica, né? Então, aonde tem mais acidentes principalmente com escorpiões, né? Onde é um pouco mais precário ali, né? O pessoal também tá sempre mais descalço, mais desprotegido, né? E às vezes também tem aquela questão da informação, né? E aí a gente vai falar lá um pouco da escolaridade também, que são pessoas que são picadas e, não aconteceu nada. Deixa passar que daqui a pouco tá tudo certo, né? Então, a gente também tem esse problema, né? De pessoas que são picadas, né? E nem chegam aí nos órgãos de saúde, né? Sim. Então, nesse caso, para áreas urbanas e também para áreas rurais, obviamente, né, melhoria aí de condições de saneamento, vão ser medidas interessantes, porque aí, no caso, por exemplo, se a gente pega o escorpião tem, onde tem barata tem escorpião, onde tem, né, então, os roedores também, né, são atraídos aí por locais com mau saneamento, são, né, animais que são presas de serpentes e por aí vai, né, então, acho que essas questões de saneamento devem ser prioridade, né, para a gente também andar lado a lado, né, Lívia? E aí, como tu falou, né, a questão ambiental, ela vem muito junta com a saúde, né? Então, se a gente for aí falar de saúde única, a gente vai, né, estender aqui essa conversa durante a noite inteira, né? Mas não tem como separar essas coisas, né? Não tem como a gente ter uma precariedade na questão do saneamento e imaginar que não vai acontecer, né? Que escorpiões não vão aparecer, ou serpentes, ou roedores. Então, são coisas que vão caminhar muito juntas, né? Então, se a gente falar aí de barata, vai ser um grande banquete aí para os escorpiões, né? Sim. Lívia, a gente vai entrar agora no bloco final aqui, né, dessa conversa que está super agradável, né? Já te convido para
para outros momentos, inclusive, né? E eu queria voltar um pouquinho na questão das mudanças climáticas, até porque é o tema central da tua pesquisa, né? Como é que tu projeta no futuro perto, né, mais próximo, mas no futuro um pouco mais distante, assim, considerando aí as mudanças climáticas, o que tu projeta do que a gente tem hoje, né? Enfim, de toda a questão que a gente tem hoje aí de políticas, né, de governos, não somente no Brasil, mas no mundo, porque as mudanças climáticas, elas não têm fronteira, né? Então, tem que ter aí parceiros, né, de vários países, né? Não pode ser um único país tentando resolver o problema, porque não vai conseguir resolver sozinho, né? Tem que as grandes potências que mais poluem também se comprometerem a fazer isso, mas, enfim, o que tu espera num futuro de médio prazo e de longo prazo, considerando um mundo em mudança de clima, na questão dos animais peçonhentos? Olha, eu queria muito dizer que as coisas vão mudar e que a gente vai ter menos acidentes, né? Gostaria muito. Mas, pelo que eu tenho percebido, principalmente aí nos últimos 5 anos, acredito que o cenário possa dar uma boa piorada, né? Porque o que acontece? A gente vem numa escala aí de mudança, né? Não é de hoje que a gente vem com essas mudanças. Claro que a gente está sentindo agora, né? Mas isso já vem há muitos anos, né? Então, quando a gente fala aí de 2010 a 2024, um aumento de 300% no aumento aí dos acidentes com escorpiões, a gente também está falando de mudança do clima, né? Porque a gente está falando... Porque o clima, ele também vem com as mudanças do solo, a ampliação da zona urbana, a falta de saneamento, né? Então, tudo isso está muito interligado. Então, quando a gente... pelo cenário que a gente tem agora, eu não consigo dizer que isso vai diminuir, né? Então, a gente tem aí projeções de aumento, até de internações hospitalares relacionadas aos animais peçonhentos, um aumento de 2% por ano, né? Então, hoje, assim, talvez o cenário não seja tão bom, a não ser que tenha aí uma grande mudança, né? Uma mudança principalmente de consciência, né? De entendimento da população, né? De que é interessante também a gente trazer essa questão da população para respeitar alguns limites, né? Então, por exemplo, quando entra uma serpente na tua casa e tu mata, sem mesmo saber que ela é peçonhenta ou não, né? Porque a gente também tem aí, a gente tem comportamentos de serpentes que fingem ser uma cobra peçonhenta, né? Uma serpente peçonhenta. Então, assim, a gente também precisa mudar esse entendimento, né? A gente precisa trazer um pouco mais de informação. Claro que sozinhos a gente não vai conseguir mudar, né? Mas eu acho que aí algumas alternativas de prevenção, né? Sobre o clima, a gente ainda não tem muitos resultados, principalmente aqui no Brasil, né? Sim. Os estudos que a gente vem desenvolvendo, a gente tem poucas coisas ainda, né? Principalmente aí no Rio Grande do Sul, que a gente já trabalhou com essas questões de aumento de temperatura, mas a gente vai ter aí uma migração, a gente vai ter... pelo que a gente está vendo no mundo, né? A gente vai ter o desaparecimento de algumas espécies, a gente vai ter aí um aumento ali da resiliência, né? De alguns animais. Então, assim, hoje queria muito estar enganada, quero muito que isso mude daqui a pouco, né? De repente ter outra coisa para dizer, mas eu acredito que o cenário não é tão favorável, principalmente nessas questões com os animais peçonhentos. Vamos ver se muda, né, esse panorama. Vamos ver se a gente volta aqui para conversar. Opa, estávamos enganados. Olívia, fazer uma última pergunta para ti sobre a questão... Na verdade, não é uma pergunta, o que tu... É uma pergunta assim. O que tu deixaria de mensagem para os gestores públicos, né? Acho que tu comentou já a questão da população, né, da questão da educação em saúde, né? Mas, então, acho que tem algumas estratégias aí para serem tomadas. Mas, e os gestores públicos, né? A gente está em ano de eleição, né? Eleição
para vários cargos, né? A grande eleição que a gente tem, né, para presidente, governadores, governadoras, senadores, senadoras, deputados, deputadas federais, distritais, estaduais, né? Então, é um ano de uma grande eleição, né? Inclusive, que esse ano aqui elege 2 senadores ou senadoras, né? Então, a gente fica ali tempos e tempos digitando vários numerozinhos, né, Lívia? Então, que mensagem tu deixaria aí para os gestores públicos na questão, obviamente, aí dos animais peçonhentos, desses ataques e a relação aí com as questões ambientais? Eu acho que o principal, assim, é a gente parar de olhar o acidente com o animal peçonhento só como um caso clínico ali, né? Eu acho que a gente precisa entender que isso é um problema muito mais ambiental, né? Como eu já falei, assim, eu acho que trazer mais essas questões ambientais, né? Investir ali no saneamento, na prevenção, porque quando a gente for olhar lá na ponta, também é um gasto público, né? Quando uma pessoa é picada por um animal e precisa de uma UTI, e precisa de uma internação. Então, eu acho que esse olhar mais para o meio ambiente, né? Uhum. Então, trazer mais políticas aí, principalmente de saúde única, porque a gente precisa integrar, né, saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Então, eu acho que trazer mais atenção sobre isso, assim, né, de repente de criar alguns programas, principalmente em escolas, eu acho que é muito interessante, né? Trazer um pouco mais de informação para a população. Eu acho que o que a gente fez, que tu comentou lá no início, né, sobre o curso de capacitação, eu acho que a gente precisa ter isso mais, né? Porque o que acontece? Muitas vezes chega um paciente ali e o médico não sabe o que fazer. Claro que ele vai tratar ali os sintomas, mas às vezes ele não sabe identificar qual é o tipo de animal. Às vezes a gente está dormindo, pressiona uma aranha e aí, né? Então, assim, eu acho que precisa fortalecer mais esse tipo de política, assim, né? De trazer mais essas questões como um problema mais ambiental, assim, e tentar integrar ali, trazer mais investimentos para cursos de capacitação para a área da saúde, que isso seja falado nas escolas, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente, né, ano de eleição, né, a gente ter ali um representante que se preocupe com essas causas, né? Então, que seja aí, que tenha um olhar mais duro, né, com as questões do desmatamento, com o uso de agrotóxicos, a mesma coisa, né, que uma coisa vai acabando liga a outra, né? Quando a gente fala ali que o problema é ambiental, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, eu acho que ser um pouco mais consciente aí na hora de apertar um número e entender ali que o seu representante ele precisa trazer mais essas questões, né? Então, perfeito. Muito obrigado, Lívia. Um prazer ter você aqui nessa nossa retomada do podcast, né? Muito obrigado pela conversa, né? Essa conversa muito prazerosa, muito elucidativa. Acho que, né, os ouvintes e espectadores, já que a gente vai estar no YouTube e no Spotify, vão aprender muito e vão buscar mais informações. Eu fico muito lisonjeado de ter esse tema, de ter você aqui nessa retomada do podcast, tá? Eu que agradeço. Eu adoro falar sobre isso, né? Uma satisfação imensa, né? Eu gosto muito. Em breve aí vão sair mais pesquisas, né? Então, pode me chamar para o próximo. Podemos falar mais sobre outros animais, podemos falar sobre medidas de proteção, podemos falar de medidas de prevenção, podemos falar sobre muitas coisas, porque esse é um assunto muito amplo, né? Então, a gente consegue aí conversar de diversas formas nesse único assunto, tá? Eu agradeço muito, fico muito feliz aí com essa retomada, e pode me chamar que eu vou aceitar sempre. Já vou deixar aqui anotado. Vamos conversar outras vezes aqui no podcast. Então, pessoal, né, nossos espectadores, nossos ouvintes, muito obrigado. E vamos continuar falando sobre ciência.